continuando nosso devocional no livro de Daniel, hoje no capítulo 7. E o livro de Daniel, no capítulo 7, ele começa com a transição de história para a profecia. Esses acontecimentos foram ocorridos no primeiro ano do reinado de Belsazar, filho de Nabucodonosor. Começa sendo narrado, por Daniel, Daniel narra a sua visão. Ele, no versículo 2 diz, Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos dos céus combatiam no mar grande. Nessa visão, Daniel faz menção dos 4 ventos, 4 ventos do céu. Quando se fala em 4 ventos, pode significar que tinha uma guerra à vista. Se a gente for fazer também um estudo bíblico, os 4 ventos, ele faz referência também ao agir de Deus, nas nossas vidas. Esses 4 ventos também, eles são encontrados na Bíblia, nos livros de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, Jeremias 49, versículo 36, Zacarias 2, versículo 6, Daniel, capítulo 8, versículo 8 e 11, versículo 4, além desse que nós estamos lendo, tem esses, Zacarias, capítulo 6, versículo 5, Mateus, capítulo 24, versículo 31, Marcos 13, versículo 27 e Apocalipse 7, versículo 1, se você quiser conferir na sua Bíblia. No versículo 3, diz: 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. Então agora na visão de Daniel, ele vê 4 animais, cada um com as suas características, e sobem do mar. O mar, se a gente for ver na Bíblia, os pesquisadores, grandes pesquisadores da Bíblia, eles fazem referência, tanto em Apocalipse tem, que o mar, ele simboliza grandes povos e nações, povos e nações. E os animais aqui, eles estão simbolizando reis e reinos, Cada rei nos seus respectivos reinados. Conforme eu destaquei nas imagens, o leão, leão alado com asas de águia, ele está simbolizando o reinado de Nabucodonosor, de Babilônia, a força do rei Nabucodonosor tinha. O urso feroz, ele está representando, simbolizando os reinos dos medos e os persas, uma combinação de medos e persas. Já os leopardos, com 4 cabeças, 4 asas, eles representam o Império de Alexandre. Já o 4º animal, Daniel ficou espantado ao vê-lo, porque ele fala que era terrível e espantoso e muito forte, e seus dentes eram de ferro, e fala que eles despedaçavam, onde ele passava e devorava e fazia tudo em pedaços, pisava aos pés. Esse animal foi o que mais deixou Daniel espantado. Esse animal, o 4º, está simbolizando o Império Romano. No versículo 19, Daniel diz: Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Daniel, ele ficou, intrigado com aquela visão. Ele não sabia o significado e isso deixou ele muito preocupado. Mais adiante, na visão de Daniel, aparece um ancião de dias, que fala aqui um ancião de dias, e ele tinha os seus vestidos brancos como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono era em chamas, Então aqui aparece representando Deus assentado, no seu trono para julgar essas nações. Apesar da visão de Daniel continuar, tendo novos acontecimentos, Daniel ele estava abatido, ele ainda estava, pensativo, ele estava preocupado com aquela visão que ele não entendia. Então ele perguntou, ele teve que pedir explicações
a um anjo, né, a Deus. A pessoas aqui faz referência que quando chegou o homem, né, o ancião, conforme eu destaquei acima, as características, teve muito mais, né, apareceu outras pessoas, né, outras divindades nessa visão de Daniel. E ali ele pede para algum deles para revelar para ele, ajudar na interpretação desse sonho. E é onde ele vai interpretando, né, mostrando para Daniel o que acontece, dando a interpretação desse sonho. No versículo 28, Daniel finaliza dizendo: esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Então aqui Daniel ele está né, aterrorizado por conta dessa profecia, né? Por conta dessa visão que ele teve, porque foi uma visão profética, coisas que não ia acontecer ali no tempo dele, mas futuramente, né? Está relacionado até aos nossos tempos. E alguns estudiosos da Bíblia, eles associam, né? Eles falam que esse capítulo de Daniel 7, ele é o complemento do capítulo 2 daquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, né? E ele ficou angustiado. E eles dizem que esse capítulo dá continuidade ao capítulo 2, né? Que continua, que Daniel também teve essas visões referente à mesma visão que o rei teve. E assim finaliza o capítulo 7, né? Espero que vocês tenham entendido, porque é um capítulo complexo que tem que ser estudado a fundo. Então eu falo assim, quem tiver mais interesse, estude mais a fundo, né? Veja mais alguns pregadores que falam sobre esse assunto, pesquisadores, porque o importante é a gente não guardar dúvida no coração, né? O importante sobre a Bíblia, e a Bíblia está para a gente ler ela, entender as complexidades que a Bíblia traz. Um grande abraço, até o capítulo 8.